Tem alguns detalhes aqui. Quantas coisas você lembrou que deseja agradecer ao Senhor? A sua vida. Hoje nós tivemos lá em casa um almoço entre família, o filho. Um filho está no hospital, o outro almoçando lá em casa e o outro viajando. Mas agradecemos a Deus pela família que a gente tem, pelos filhos que fazem parte da nossa família. Isso é muito bom. Né? Isso é muito bom. Mas hoje nós tivemos hoje de manhã um aviso aqui de que alguém estava fazendo bodas. E o João não estava aqui, né, João? Vamos agradecer, vem cá. Eu pensei que você estava assim, para mim não viu aniversário. Salvou ele. Né? Pastor, o Dudu também está fazendo aniversário. Amanhã, o Dudu está fazendo aniversário amanhã. Amanhã, né? Você também não estava aqui de manhã, né? Estava na cantina, quer dizer, estava, mas não estava. Estava na cantina trabalhando. O Eduardo faz amanhã, o Dudu. O Eduardo. O Dudu. Que bom. Quantos anos casado? Eu e a Leila vamos fazer 49. Esse negócio de quantos anos perguntar para o homem, 49 anos de casados, isso é muito bom. Motivo de gratidão a Deus, porque é Deus que sustenta a vida. João Batista, não é? Está lá, outros. João Batista. Lá de Capuça. Já deve comemorar lá. Né? E temos o Eduardo cheio de sonhos, que em breve vai se casar. Amém? Né? Está lá com seus projetos de vida. Isso muito nos alegra. Vamos orar ao Senhor. Alguém tem alguma gratidão ao Senhor? Pode ficar de pé aí no seu lugar. Nós vamos agradecer ao Senhor nesse momento. Nosso Deus e Pai, quantos motivos, Senhor, temos para agradecer? Agradecemos a Deus pelo esse tempo de vida conjugal do João. Agradecemos a Deus porque Deus tem sustentado a sua vida, sustentado ele e a Leila, Senhor, nesta vida matrimonial. Obrigado, Senhor, porque eles são servos teus e estão diante de ti. Agradecemos pela vida do Eduardo, do Dudu. Agradecemos a Deus porque ele tem uma vida dedicada, Senhor, diante de ti. E colocamos diante de ti, Senhor, todos aqueles que também estão aqui hoje, os seus corações alegres e com motivo de agradecer, porque reconhece que na bondade de Deus estão aqui diante do Senhor. É pela bondade de Deus que nós chegamos até aqui. É pela bondade de Deus que nós vamos continuar na presença de Deus. É na bondade de Deus que nós estaremos agindo com bondade também. Que possamos ter sempre motivos de gratidão a Ti no Teu reino. Em nome de Jesus. E assim também, Senhor, agradecemos os dízimos e ofertas dedicados ao Senhor neste momento. Em nome de Jesus. Amém. E eu tenho meu ajudante, né Pedrinho? Você é o cara. E até de vez combinando com a tia. Vem me ajudar? Vai cantar comigo ou vai só ficar aqui comigo? O que você quer? Vai cantar? Tá bom. Super difícil que fala assim, ó. Tá bom? Fala assim. Tum, 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 o seu coraçãozinho é a boa terra pra semente florescer. Tum, 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 Jesus, nossa semente, nossa frutificação de todo você quer. Vamos lá. Tum, 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 o seu coraçãozinho é a boa terra.
Deus, obrigado, Senhor, pela vida do Pedro. Muito obrigado, Senhor, pela vida de todas as crianças aí da MM. Senhor Deus, agora com o tio Beto ali na Doralândia, Pai, que Pedro possa ouvir um pouquinho da Tua palavra, Senhor, e que essa semente possa ser plantada e frutificar para a Tua honra e para a Tua glória. Eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nesse momento eu gostaria de chamar o nosso irmão André, nosso mestre André, que trará a palavra do Senhor para nós essa noite. Boa noite, irmã igreja. Eu sempre estou muito temor ao Senhor. E juntos nessa noite nós vamos refletir sobre a palavra de Deus. Convido a amada igreja a abrir a primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 3, versos de 5 a 9. Primeiro Coríntios 3, capítulo 5, capítulo 3, versos 5 a 9. Pode manter a Bíblia aberta, a gente vai vamos analisar esses versos, essa breve reflexão. Mas eu gosto de colocar para a gente ler antes, para baixo. Tem como aumentar, por favor? Minha voz é baixa. Oi? Ah, está carregando. Tá, vou tentar falar mais. Enquanto está carregando, a gente lê juntos. Vamos lá? Quem é Apolo e quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho, porque nós somos operadores de Deus e vocês são lavoura de Deus, edifício de Deus. Amém? Vamos orar? Deus, estamos aqui diante do Senhor. Queremos que Tu és Deus vivo que está aqui no meio de nós. Queremos que Tu estás aqui e vai falar profundamente aos nossos corações. Queremos que o que Tu tens para falar são palavras de vida eterna, são palavras de edificação, são palavras de confronto. Prepara o nosso coração para receber a semente que é a Tua palavra, que o nosso coração possa ser a boa terra, para dessa palavra frutificar a 30, 50, 100 por 1, para que o Teu nome seja glorificado. Assim nós cremos e agradecemos. Em nome do Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor. Eu continuei refletindo sobre a questão de semear. Lembra que algumas semanas atrás a gente falou que semear é depender de Deus. Mas eu fiquei pensando e refletindo junto a Deus, mas semear é somente depender de Deus? E pela palavra do Senhor, e a gente vai ver isso aqui à noite, brevemente nessa reflexão, que semear não é só depender de Deus, mas também é depender de Deus. E logo como introdução, a gente viu 2 semanas atrás, semear é depender de Deus, porque apesar do contexto, apesar do território, apesar dos recursos que nós temos, independente de qualquer coisa, Deus é quem providencia. Acho que não é demais. Independente de qualquer coisa,
Acho que agora. Som tá dando um pouquinho de microfone. Sinto que eu estou mais perto aqui. Som. Testando som. 1, 2, 3. Acontece, irmãos. Vamos tentar ajustar aqui. Som. Deixa eu pegar o microfone. Bom, Deus chegou e resolveu. Nós vimos que semear depender de Deus. E aí a gente viu que essa vai dar certo. Som. Acho que agora foi esse aqui. Nós vimos que semear depende de Deus. Semear depende de Deus porque, independente do lugar que ele esteja, independente da nossa história, independente dos recursos que nós temos, a gente não pode, diante do Senhor, dizer para Ele: não tenho condições de semear, não tenho a menor condição de fazer a semeadura. Ele vai dizer: dependa exclusivamente de mim, que você consegue semear. Independente de onde você esteja, independente dos recursos que você tem em mãos, você precisa depender de mim. Porque eu que providencio tudo que é necessário para que você consiga semear. Foi exatamente isso que a gente viu lá no texto de Deuteronômio. O povo de Israel ele tinha uma história com Deus, mas isso não determinou que ele pudesse semear. O povo de Israel estava entrando na terra prometida, mas isso não foi necessário para que ele pudesse semear. O povo de Israel ele estava indo para um território que não tinha recursos para semear, mas isso não determinou que ele pudesse ou não semear. O que determina que a gente semeie é a gente depender de quem? De Deus. Então eu fiquei pensando, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá o que? Muito fruto. Por quê? Olha o que Jesus está falando isso aqui. Sem mim, vocês nada podem fazer. Ou vocês podem fazer nada. Todos nós dependemos de quem? De Deus. Só que se a gente olhar para o que Jesus está dizendo aqui, ele está dizendo que ele é a videira. E nós somos quem nessa videira? Somos os ramos. Ou tem versão que vai falar, somos os galhos. E nessa videira, nós não estamos lá sozinhos. Quem está conosco lá? Outros galhos, outros ramos. Mas todos nós, hoje está difícil. Estava desligado? Som. Nessa videira que é Jesus, nós não somos o ramo lá. Temos outros ramos lá. Esses ramos todos estão ligados a quem? A videira verdadeira. Todos os ramos estão ligados àquele que é Jesus. E sem estarmos ligados a Jesus, nós não conseguimos fazer. É isso que o texto está dizendo. Nós dependemos de Deus. Nós temos que estar ligados a Jesus, que é a videira verdadeira. Mas nós não estamos sozinhos, ligados. Nós não somos no único ramo. Tem outros ramos que estão ligados a quem? A videira. E pensando nesse texto do apóstolo Paulo, que ele fala exatamente isso. Ele fala primeiro que a gente precisa o quê? Depender de
Deus. A gente só está retomando aquilo que Deuteronômio está falando. Paulo só está retomando isso. Para semear, precisa primeiro o quê? Depender de Deus. Então, para semear, a nossa semeadura tem que ser uma semeadura cristocêntrica. Ou seja, Jesus Cristo é o centro. Ele é o principal. E é isso que o texto está dizendo aqui. Pois, quem é Paulo? Quem é Apolo? Senão ministros dos quais creste, conforme que o Senhor deu a cada um. Paulo vai dizer, eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento? Porque todos dependem de Deus. A semeadura é cristocêntrica. Cristo, ele é o principal. Deus não depende de nós, mas confiou a nós que sejamos o quê? Semeadores. Ou seja, ele confiou a nós que sejamos anunciadores de quem? Do Evangelho. E o que é o Evangelho? Hoje o pastor Samir falou pela manhã. O que é o Evangelho? É a semente. Nós somos semeadores. E aí hoje de manhã ele falou, o semeador saiu a semear. Mas ele semeia o quê? A semente, que é a palavra de Deus. Deus, ele não depende de nós. Deus depende de você, Deus não depende de mim. Mas ele confiou a mim e a você sermos o quê? Semeadores. Ele confiou a mim e a você o quê? Sermos anunciadores do Evangelho. Ele confiou a mim e a você o quê? Semear, lançar essa semente, anunciar o Evangelho. O Evangelho que é Jesus, que são as boas novas. Que Jesus veio, Deus encarnado, habitou entre nós, viveu, morreu, ao terceiro dia ressuscitou. E ele disse que em breve voltará para buscar a sua igreja. Esse é o Evangelho da salvação. Jesus veio para salvar os perdidos. Foi isso que ele confiou a nós. Ele depende de nós para fazer esse trabalho? Não. Mas por amor, como a Bia aqui muito bem falou, mas por amor, ele confiou a mim e a você ser semeador. Nosso papel como semeadores é na condição de quê? De servo, na dependência de Deus. Nós não semeamos, e a gente já viu isso, não semeamos sozinhos, não semeamos de nós mesmos, mas nós semeamos como servos, servindo a Deus e dependendo desse Deus que comissionou a nós sermos semeadores. Deus, ele tem um papel fundamental em chamar a cada um de nós para semear e garantir que quando ele chama, nós conseguiremos fazer o quê? Semear, se dependemos dele. Se ele chamou, ele também vai dar as condições necessárias para que a gente possa o quê? Semear. Mas na condição de servos, servidores desse Deus que confiou isso a nós. Semeadores são aqueles cujo trabalho Deus o que utiliza, não aqueles que estão confiantes em seus próprios esforços. Presta atenção nisso. Semeadores são aqueles cujo trabalho Deus utiliza, não aqueles que estão confiantes em seus próprios esforços. Desse modo, o que somos não foi conquista nossa, mas foi o que? Dado por Deus. Se nós estamos na condição de semeadores, nós não fizemos nada para poder ser semeador. Nós não passamos numa prova. Nós não fizemos um esforço descomunal para conseguir ser semeador. Nós não precisamos nos esforçar para ser semeador. Mas nós somos semeadores porque Deus confiou a cada um de nós sermos o quê? Semeadores. Deus deu essa tarefa para nós. Não está em nós, mas por meio de Deus que nós alcançamos a condição de semeadores. Somos semeadores. A importância não está no semeador, e sim aonde? Na semente, que é a palavra de Deus. E isso é muito importante, por isso que semear, primeiro a gente tem que entender que é cristocêntrico. Jesus é o principal, porque muitas das vezes o que nós vemos aí? Pessoas, seja homens ou mulheres, que se exaltam achando que são importantes por serem semeadores.
Mas na verdade a importância está em quem? Na semente. A importância está na semente e não no semeador, porque nós somos apenas instrumentos na mão de Deus. Nós somos pessoas que foram chamadas para serem semeadores, mas a importância não está no semeador, a importância está na semente. A importância não está naquele que anuncia a palavra de Deus, a importância está na palavra de Deus, está no Evangelho, e a gente nunca pode esquecer disso. Infelizmente, vemos mais importância no mensageiro do que na mensagem. Eu vou te dar um exemplo, claro. Olha, o pastor fulano de tal vai na igreja tal. Aí todo mundo, oh meu Deus, vamos lá ouvir quem? O pastor. Ninguém fala assim, vamos lá ouvir a mensagem, a palavra de Deus. Mas nós vamos lá ouvir a pastora. Não, porque ali está tendo um culto e aquela irmãzinha do coque, ela ora e o negócio acontece. Porque o que nós vemos é a importância do semeador e não na semente. A importância naquele que leva a mensagem, mas não na própria mensagem. Infelizmente nós vemos mais importância ao portador do Evangelho do que o próprio Evangelho. A gente precisa reconhecer que semear é uma questão cristocêntrica. O principal é Jesus, o principal é a palavra de Deus, o principal é o Evangelho, o principal é a mensagem da salvação, que Deus enviou o seu Filho para salvar o mundo. E nós, como semeadores, somos apenas instrumentos na mão de Deus para levar essa mensagem de salvação. A importância não está em nós, a importância está na mensagem, a importância está na semente, a importância está no Evangelho. Segundo aspecto que a gente vai ver aqui é a responsabilidade. Cada um tem a sua. Quando falamos em semear, todos nós temos uma responsabilidade. E cada um tem a sua própria responsabilidade. Olha os versos 6 e 7 que vai dizer: eu plantei e Apolo regou. Quem plantou? Paulo. Quem regou? Apolo. Apolo plantou? Não. Apolo regou. E quem plantou? Paulo. Ou seja, cada um na semeadura tem a sua responsabilidade. Pelo que nem o que planta alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é que dá o crescimento. Qual é a responsabilidade de Deus? Dá o crescimento. Adianta eu dar o crescimento? Não, porque essa não é a minha responsabilidade. Eu preciso entender, enquanto semeador, qual é a minha responsabilidade. Não adianta todo mundo plantar, não adianta todo mundo regar. Cada um tem a sua responsabilidade ao semear. Semear é uma atitude de todos, mas cada um desempenha uma função diferente. Isso é importante a gente entender, porque se a gente fizer cada um a mesma coisa, no fim das contas vai ficar o quê? Nesse processo da semeadura vai ficar faltando alguma coisa, vai ficar falho. Então é importante que cada um entenda qual é a sua responsabilidade ao semear. E é interessante, infelizmente eu passei mal nesse último trabalho de evangelismo, eu não pude ir. Mas quem foi nesse último, ou quem já foi em algum trabalho de evangelismo, sabe que existe no trabalho de evangelismo aqueles que vão na linha de frente evangelizar, levar a mensagem. Sabe que tem aqueles que na linha de fundo ficam o quê? Intercedendo. Tem aqueles que vão tocar, tem aqueles que vão louvar. Vocês entenderem que é importante na semeadura, cada um tem a sua responsabilidade. Nem todo mundo faz a mesma coisa. Tem cada um a sua responsabilidade, a gente precisa entender isso. A responsabilidade de semear é de todos, mas na semeadura, cada um tem a sua responsabilidade, uma função diferente. Deus concede que um prepare o terreno,
que o outro, não sei quem já plantou aqui, já teve essa oportunidade, né? Um tem que preparar o terreno, você tem que preparar o solo. Depois você abre o buraco, depois que abre o buraco, tem que lançar a semente dentro do buraco, depois tem que fechar. Outro vai cuidar durante o crescimento, porque não é simplesmente você pegar e jogar a semente, você tem que cuidar o quê? O crescimento, da molhar de tempo em tempo. Às vezes dá umas pragas, né? Você tem que tirar as pragas e tudo mais, tem que cuidar durante o crescimento. Depois, no fim das contas, tem que alguém o quê? Colher. Olha que o processo da semeadura, ele exige várias etapas, e cada etapa dessa exige que uma pessoa diferente possa estar cumprindo com essa etapa. É importante nós entendermos isso, e exatamente isso aqui que a palavra de Deus está dizendo, cada um tem a sua responsabilidade na hora de semear. Ou seja, um evangeliza, o outro acolhe a pessoa, e tem aqueles que vão lá à rua para evangelizar. Tem uns que ficam aqui na porta entregando prospectos. E quando a pessoa chega, tem um outro que com a responsabilidade fica ali fazendo o quê? O acolhimento, a recepção dessa pessoa. O outro, depois que essa pessoa foi recepcionada, aceitou Jesus, vai fazer o quê? Vai discipular. O outro vai o quê? No ato está discipulando, enquanto a pessoa está caminhando, enquanto a pessoa está conhecendo Jesus, vai admoestar, vai corrigir. O outro vai o quê? Orar, vai interceder. O outro vai o quê? Aconselhar. Entende que é importante, nesse propósito de todos somos semeadores, entender qual é a nossa função nesse processo de semear? Entende que não há como ficar de fora nesse processo? Todos nós somos semeadores. É óbvio que cada um tem a sua função, mas todos nós somos semeadores. É importante que você saiba em que função você está para cumprir o chamado de Deus para ser semeador. Você sabe qual é a sua função? Eu sei qual é a minha função. Além de saber qual é a nossa função, nós cumprimos com essa função? Nós exercemos essa função? Ou a gente está domingo após domingo, sentado no banco, sem cumprir com essa função que foi dada a cada um de nós? Nós fomos chamados para semear. Nós fomos chamados para cumprir a nossa função, é a nossa responsabilidade dentro desse processo de semeador. Nós fazemos isso? É importante a gente refletir. É importante a gente reconhecer que a gente foi chamado para semear. E a gente não pode ficar sentado no banco simplesmente. A gente precisa cumprir aquilo para o qual Deus nos chamou. Diante de tudo isso, o principal é dado por Deus, que é o crescimento. E a gente precisa reconhecer que se a gente fizer algo diferente da nossa função, a gente vai atrapalhar o processo. A gente precisa fazer exatamente aquilo para o qual Deus nos chamou nesse processo de semeadura. Porque se a gente deixar de fazer o nosso para fazer o do outro, a gente atrapalha, a gente não ajuda. Se Paulo aqui está dizendo que ele fez o quê? Que ele plantou e que Apolo regou, imagina se Apolo falasse assim: não, mas o pastor Carlos estava me contando ontem a história, né? Estava conversando com o pastor Vinícius e falou assim: um dia eu chego lá, porque toda vez que o pastor Carlos quando prega, ele sempre ele lê o texto, ele aplica o texto e exemplifica o texto. Ele tem história que toda pregação eu nunca vi. É história que não acaba mais. E eu vou aproveitar desse baú de histórias que tem tudo a ver. Ele estava contando uma história de... Teve uma festa no reino e o rei falou: vou dar um banquete. Para entrar você precisa levar o quê? Um barril de vinho. Só que teve uma pessoa que falou assim: várias pessoas vão levar um barril de vinho, não vai fazer diferença eu levar o meu barril de água. E quando ele chegou, ele descobriu que ele e todos os outros tiveram o mesmo pensamento. Ou seja, ninguém levou vinho e todos levaram água. Imagina se Apolo vai dizer assim: não, eu vou plantar igual Paulo. E aí, quem ia regar?
Imagina se Paulo fala assim, não, eu vou deixar de plantar e vou regar. Quem ia plantar? É importante que a gente reconheça qual é o nosso papel, qual é a nossa função no processo de semeadura. Porque se a gente não fizer o nosso e a gente fizer o do outro, uma linguagem jovial, vai dar ruim. É importante que a gente saiba. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia o que iam sendo salvos. Esse texto lá em Atos é muito significativo, porque os apóstolos eles pregavam, eles lançavam a semente, eles cumpriam com a função que estava proposto para eles por Deus na semeadura. Mas quem é que acrescentava? O próprio Deus. Mas eles cumpriam a sua função. Cabe a nós cumprirmos a nossa função. E nós, ao cumprirmos a nossa função no processo de semeadura, cada um com a sua responsabilidade, o que Deus vai fazer? Vai acrescentando dia após dia aqueles que iam ser salvos. É Deus que dá o crescimento. Esse texto aqui é muito significativo para falar isso. Nunca esqueçamos disso. Não é por nós, mas é por meio de nós. O crescimento não é dado porque a gente tem uma boa oratória. O crescimento não é dado porque nós somos bem legais. O crescimento não é dado porque a gente faz com esmero, que a gente faz com esforço, que a gente faz com dedicação, porque acordei cedo, porque eu dormi tarde. Não está em nós, mas é por meio de nós. É Deus que nos usa como instrumentos. É isso que a gente é, instrumento. A gente é ferramenta na mão do Senhor, porque não está em nós. Lembra? Onde está a importância? Não está no mensageiro, não está no semeador, mas está na semente, está na palavra de Deus. Por último, unidade na diversidade. Diferentes, mas com o mesmo fim. A finalidade é uma, embora sejamos todos diferentes. Olha os versos 8 e 9, vai dizer: ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um recebe o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavouras de Deus, edifícios de Deus. Eles têm funções diferentes. Só que essas funções diferentes, elas contribuem com uma única finalidade. Semear não é trabalhar sozinho, mas é em cooperação, pelo vínculo comum, porque tem a mesma finalidade, pela assistência o quê? Mútua. Eu não trabalho sozinho, e aí aqui está muito bem explícito isso, porque Paulo, ao fazer o seu trabalho, mas ele dependia também de Apolo. Mas Apolo, para fazer o seu trabalho, dependia de quem? De Paulo. Para nós fazermos o nosso trabalho, a gente depende do outro. Por isso a importância que eu trouxe aqui, e aí refletindo junto com Deus, semear não é só depender de Deus, mas semear também é depender do outro. Porque nesse processo de semear, nós não fazemos isso sozinhos, nós fazemos isso em comunidade, nós fazemos isso enquanto igreja, nós fazemos isso enquanto corpo de Jesus Cristo. Semear não é algo que eu faço sozinho, semear é algo que eu faço junto e dependendo de quem? Do outro. E aí volta ao exemplo novamente do evangelismo que a gente tem, que a gente teve, ou que qualquer um possa ter tido a experiência de participar do evangelismo. Enquanto aqueles estão lá evangelizando na linha de frente, levando a mensagem, os outros estão intercedendo. E aqueles que estão lá na linha de frente estão dependendo de quem está ali na retaguarda, intercedendo, orando. E aqueles que estão orando, intercedendo, está dependendo de quem está lá na linha de frente. Não sei se todos já ouviram falar nisso, mas é um jargão já comum no meio de missões, que o missionário lá está lá no trabalho, está no campo, realizando lá atividades de levar o evangelho, levar a mensagem, e a gente fala que nós estamos aqui segurando as cordas, por meio da oração, por meio da contribuição financeira, mas nós estamos aqui segurando as cordas.
Ou seja, nós trabalhamos no processo de semeadura dependendo de Deus, principalmente, mas dependendo também dos outros. Porque é o vínculo comum entre nós. Qual é o vínculo comum? Todos temos o mesmo objetivo. Qual é? Semear. Levar a mensagem do Evangelho, levar as boas novas de Jesus Cristo. E pela assistência mútua, entre nós nos ajudamos. Não é uma competição, porque às vezes é isso, né? Provavelmente você já deve ter ouvido: ganhei 10 almas para Jesus. Aí o outro fala: não, porque eu ganhei 15 almas para Jesus. Eu vou ganhando alma para Jesus. Como se fosse uma competição. Eu ganho mais alma para Jesus. Como se fosse, eu vou me destacar, né? Eu ganho. Isso teve até uma escola dominical que a gente falou sobre isso, né? O irmão ficou assim, tipo, não existe, a Bíblia não fala sobre pedrinha na coroa. A gente ouve muito isso daí, né? Porque eu vou ter várias pedrinhas na coroa, minha coroa vai ser tão pesada quando eu chegar no céu. A Bíblia não fala sobre pedrinha na coroa. Fala sobre galardão, é diferente. Pedrinha na coroa é uma invenção humana, por favor, não está na Bíblia. Porque a gente fica assim, querendo destaque, né? Aí fica ali com a Bíblia aberta na frente do pastor me chama. Porque não é competição. Não se trata aqui, não se trata de Paulo e de Apolo, de eles disputando o destaque. Porque a gente já viu lá no início, o destaque está em Jesus. Porque é cristocêntrico, semear é cristocêntrico. Semear é dizer que Jesus é o centro. Não somos nós somos apenas instrumentos. É uma doação de si para um propósito maior. É isso. A gente louvou muito bem aqui que ele cresça e eu diminua. Olha o cântico aí, pastor. Menos de mim e mais de ti. João vai dizer isso. Que ele cresça e que eu diminua. E a gente precisa vivenciar isso. Para nós participarmos como semeadores nesse processo de semeadura, Cristo, Jesus, o Evangelho, a semente tem que ser destacada. Ela é o principal. Nós não somos, não é uma competição, mas é uma ajuda mútua, é uma assistência mútua, é um trabalho que se faz junto, ombro a ombro com nossos irmãos. E nós, enquanto igreja, juntos com a mesma finalidade, buscando um propósito maior, que é a salvação de vidas. Lá fora, o mundo em trevas precisa ouvir sobre Jesus. E nós somos semeadores, somos instrumentos na mão de Deus para levar essa salvação, levar essa luz. Nós precisamos entender isso. O destaque não está em nós, mas o destaque está em Jesus. A perspectiva não é um sucesso pessoal, mas é exaltar e glorificar quem há? A Deus. Porque muitas das vezes as pessoas vão, pelo menos elas acham isso, né? Vão galgando funções na casa de Deus. Aí a pessoa vai achando que isso vai dando condição dela se destacar. Na verdade é o contrário. Jesus mostrou isso muito bem explícito quando ele se ajoelhou e lavou o pé dos discípulos, para mostrar para eles que o maior no reino de Deus é aquele que é o menor, é aquele que não tem destaque. Mas nós fazemos não para a nossa própria glória, nós fazemos não para o nosso próprio sucesso, nós fazemos para glorificar o nome de Deus. Nós fazemos porque a gente quer ver vidas, assim como um dia o Evangelho nos alcançou, nos tirou do lamaçal do pecado, nos colocou na luz. É isso que a gente precisa. Mostrar para esse mundo que não, apesar de nós, mas está em Deus. Glorificar que Ele está vivo, que Ele salva, que Ele restaura, que Ele liberta, que Ele vivifica, que Ele traz esperança. Essa é a mensagem, não está em nós, mas é na semente. A palavra de Deus, ela pode fazer tudo isso. E aqui é muito interessante, o que vocês estão vendo aqui?
uma árvore, uma casa. Porque o texto termina assim: nós somos o quê? Vós sois lavouras de Deus, edifício de Deus. É interessante porque eu coloquei essas duas imagens, porque a gente está olhando aqui a árvore e a gente está vendo aqui a casa. Só que infelizmente, alguns, o que eles fazem? Deixa eu ver se vai funcionar aqui. Eles fazem isso aqui, ó. Eles dão destaque. Está vendo lá na imagem? Eles dão destaque à fruta. Eles dão destaque à folha. Eles dão destaque ao caule. É isso que muitas vezes fazem. E aqui na casa, está funcionando direito. O que a gente vê muitas das vezes acontecendo na realidade, de forma concreta? Eles não olham para a árvore. Aqui no caso ele fala sobre lavoura. Ele não olha para a árvore, não olha para a casa, ele não olha para o edifício. Ele olha ou para a fruta, ou ele olha para a folha, ou ele olha para o caule. Na casa ele olha para a janela, ou ele olha para a porta, ou ele olha para o telhado. Ou seja, dá destaque. Mas o que Paulo, ao escrever para a igreja de Corinto, ele está dizendo o seguinte: vós sois o quê? Lavoura de Deus. Vós sois o quê? Edifício de Deus. É óbvio que nessa lavoura você tem folha, você tem fruta, você tem caule, você tem várias partes dessa lavoura. Óbvio que nesse edifício você tem viga, você tem janela, você tem porta, você tem tijolo, você tem argamassa, você tem várias partes. Mas o que ele está chamando a atenção aqui é que todas essas partes são diferentes, mas ele está destacando que não as partes, mas está destacando o todo. Ele está colocando aqui destaque em um, mas ele está colocando destaque em todos. Mas muitas das vezes o que a gente quer? Colocar destaque em uma coisa. A gente muitas vezes quer colocar destaque em algo pequeno, mas na verdade a gente precisa olhar para o todo. Porque nós somos diferentes. É por isso que eu coloquei lá unidade na diversidade. Todos somos diferentes, mas todos somos diferentes para compor o que é a unidade. E qual é a unidade aqui? A árvore e a casa. Essa é a unidade, esse é o nosso propósito. Nosso propósito é mostrar que nós somos unidos para glorificar quem? A Deus. Pasmem vocês, já passei na frente de uma igreja e lá estava assim, a imagem do pastor, a imagem da pastora. Por quê? Aquela igreja não é de Jesus. Aquela igreja tem um destaque de quem? De uma pessoa. Agora está muito mais fraco isso, mas alguns anos atrás tinha a questão do G12. Eu passei uma vez numa igreja assim, estava lá um G12 gigante, e o destaque não estava em Jesus, o destaque estava em quem? A metodologia que eles tinham lá, achando que isso era bíblico e mais. A gente precisa entender que o destaque não está em um ou no outro, mas o destaque está em quem? No corpo de Cristo. O destaque está na nossa unidade. E nós somos unidos a quem? A Jesus. Nós não temos nenhum sentido se nós não estivermos unidos a Jesus. Nós não faz nenhum sentido se a gente não estiver unidos uns aos outros. E nós unidos uns aos outros, todos unidos a Jesus. Aí sim, é o que a palavra de Deus está dizendo. Nós não conseguimos ser igreja em casa. Nós não conseguimos ser igreja fazendo o que a gente entende. Ah não, porque eu vou fazer sozinho. Tem muitos que acham que isso não é bíblico. Não é bíblico. Porque o que a palavra está dizendo é que vós sois o quê? Lavoura de Deus, edifício de Deus. Você não faz sentido ser uma janela fora do edifício. Nós não fazemos sentido ser uma porta fora do edifício. Não faz sentido a gente ser um galho fora da árvore. Não faz sentido a gente ser uma folha fora da árvore. Faz sentido nós termos janela, porta dentro do edifício, compondo o edifício.
Faz sentido a gente ser fruta, folha, compondo a árvore. Para concluir, semear é uma atitude cristocêntrica. Semear é responsabilidade de quem? De todos nós. Semear é nós todos, mesmo sendo diferentes, tendo um único propósito: glorificar a Deus, levar esse evangelho, que é o destaque, que é o principal, levar o evangelho da salvação. Portanto, semear é tanto uma atitude de dependência de Deus, como de dependência dos outros. Para semear, a gente precisa somente depender de Deus, porque Ele vai, independente do lugar que você esteja, independente dos recursos que você tenha, independente da sua história passada, mas a gente precisa depender de Deus para semear. E além de Deus, que é o principal que a gente precisa depender, a gente precisa também depender de outros que estão ao nosso redor. Nós trabalhamos em unidade da igreja. Nós não trabalhamos fora da unidade da igreja, trabalhamos dentro da unidade da igreja. Portanto, para semear, dependemos de Deus e dependemos também de outros. Amém? Enquanto o Ministério de Louvor se aproxima, quero dar um destaque nessa questão do semear. Aquela última imagem ali, vocês estão vendo o quê? O que vocês estão vendo? Uma imagem, né? Estão vendo uma mão fazendo o quê? Plantando uma semente. Isso para mim simboliza que semear é algo personalíssimo, que não se pode, não se deve, como igreja de Cristo, dentro dessa unidade, terceirizar a outros. Cabe a nós, comunidade, como corpo de Cristo, sermos semeadores na dependência dEle, na palavra dEle. E é por isso que essa igreja, entendendo a visão de Deus, junto com a comissão de missões, nós não terceirizamos, ou seja, nós queremos ver essa semente sendo plantada, sendo regada, crescendo. Se quisermos tirar, e precisamos às vezes tirar algumas ervas daninhas daqui, outras dali, isso é uma questão personalíssima. Por isso que na campanha de missões mundiais, ele vai falar assim: ué, não começou a campanha de missões mundiais? Calma, ela está chegando. Só que nós não fazemos no atacado. Nós temos destaque. Somos lavoura, edifício. Então os nossos missionários, os missionários que essa igreja sustenta e tem sustentado na Europa, na Ásia principalmente, né? Não temos ainda, na América nós temos, na América do Sul, não temos no Canadá. Eles vão fazer vídeos pessoais. Não vamos colocar aqui vídeo da junta, que é importante, é importantíssimo, mas eu quero que a igreja se envolva, eu quero que a igreja entenda, eu quero que a igreja conheça o seu missionário, conheça para onde está indo as nossas plantações e possamos cobrar deles no bom sentido. Como é que está a sua produção? O que você está precisando? Por isso, na campanha de missões nacionais, vamos ter vídeos produzidos pelos nossos missionários que nós adotamos, que nós contribuímos, porque afinal de contas, como diz, pois nós somos cooperadores de Deus, e todos nós como igreja somos lavoura de Deus e edifício de Deus, conforme a graça de Deus nos foi concedida. Que a gente possa não delegar tão somente, mas estarmos juntos em unidade, vendo o nosso trabalho. Vamos ter vídeos
de alguns pastores, você já conhece, já vieram aqui, e nós estaremos contribuindo para que o reino de Deus, para que essa lavoura seja espalhada por toda a terra, assim como foi na Junta de Missões Nacionais, assim como foi Missões Rio. Acredito que o pastor Carlos ficou todo feliz, né, indo lá nós ficamos, né, indo lá na casa, eu sempre confundo a casa da amizade com o lar do ancião, porque tudo é amizade, né? Lá no ancião nós fizemos a cooperação, e é claro que uma parte, nós sabemos disso, uma parte que nós, da campanha, ela irá para a junta, irá para a administração, mas o grande peso vai ser em semear a palavra de Deus. Que Deus nos dê sabedoria e graça para assim fazermos. Não sei se no próximo domingo já teremos algum vídeo, mas estamos preparando isso, tá bom? Que Deus abençoe. Eu vou impetrar a bênção e vamos encerrar com um cântico aqui. Deixa eu te cantar um. Tem a ver com isso? Então eu estraguei tudo, né? Caramba, Deus sabe de todas as coisas, pastor. Vai lá. E esse cântico, ele fala assim como o irmão André, no início da pregação dele falou, que cada um de nós temos a responsabilidade. Um vai abrir, o outro vai colocar a semente, o outro vai fechar, o outro vai regar. Nós precisamos estar em unidade, e unidade significa comunicação, porque não adianta todo mundo levar um barril de água se a gente precisa cada um fazer alguma coisa. Mas existe uma coisa que a gente não pode fazer, é dar crescimento. E com isso, Deus, através dessa música, tem um recado para você. Então reflita. Agora eu vou dar uma dica aqui para a Bia, né? Atrapalhei, essa música é linda. Uma música que, diante às vezes das nossas dificuldades, eu sempre mando para alguém que já recebeu música que eu mandei para alguém aqui. Então tá todo mundo bem, só alguns, né, que geralmente eu gosto muito de música. Eu queria que botasse de novo essa letra, só a letra. Isso vai para Laí, que essa semana está esperando o resultado. Isso vai para Raimunda, que está aguardando a saída da CTI.
Isso vai para decisões que temos que tomar durante essa semana. Conversando com uma pessoa hoje, tanta coisa tão importante a ser feita. E às vezes nós estamos nos desgastando com pequenas coisas que não contribuem nada para a lavoura do Senhor. Então, diante das dificuldades da vida que nós teremos essa semana, teremos luta, não se iluda com isso. Mas o autor, que não é sagrado, mas creio que foi iluminado, não inspirado por Deus, ele fala para nós nesse fim de culto: não tenha Nair, Cláudio e alguns irmãos que eu conheço essas dificuldades, não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. Porque tem coisas que nós não conseguimos resolver, e isso destrói a nossa alma, nos adoece. Não podemos deixar isso. Por isso que fala, é Deus falando, é meu, somente meu. Todo o trabalho aqui está falando de coisas espirituais, coisas que doem demais no nosso coração, machucam. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho, querido irmão, querida irmã, é descansar no Senhor. Não fique preocupado com os tsunamis que vem por aí, porque Deus é maior. E ele continua no outro verso: é meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Que eu e você nessa semana possamos aprender a descansar no Senhor, porque Ele é o centro da igreja, Ele é o Senhor da lavoura, Ele é a semente verdadeira, é Ele que transforma toda e qualquer coisa. Eu não sei qual a decisão que você tem para tomar essa semana, durante esses dias, mas saiba e aprenda a descansar no Senhor. Simplesmente não peque, como nós aprendemos hoje durante a EBD. Nos mantenhamos firmes e fiéis ao Senhor, e no tempo adequado a semente plantada germinará, e aonde eram lugares áridos nós veremos uma grande lavoura do Senhor. Que o Senhor nosso Deus, Pai de amor e de graça, nos abençoe. Que a graça, a maravilhosa graça de Jesus Cristo, seja com essa igreja e com toda a igreja de Jesus Cristo espalhada pela face da terra. E que o seu Espírito Santo, Consolador, Confortador, fale aos nossos corações e nos dê a paz em Cristo Jesus. Uma boa semana a todos, e Deus abençoe. E vamos cantar em tom, Pia, pode ser? É isso mesmo. Vamos cantar, igreja?